Amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, vamos meditarmos um pouco na palavra do Senhor com os irmãos neste momento. Vamos passar alguns minutos aqui meditando na Bíblia. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 12 e 13. Diz-nos assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Todos nós sabemos que Jesus diz na sua palavra que é inevitável que venham escândalos. Mas ele diz também, ai daqueles por onde esses escândalos vierem. Nós sabemos, meu irmão, que a igreja, ela luta contra um mal invisível, mas real. Satanás, ninguém o vê. Ele é um espírito, mas ele está presente em todo o globo terráqueo. E a igreja luta exatamente contra esse espírito, contra esses demônios. E Jesus, tendo entrado no templo lá em Jerusalém, quando ele esteve aqui permeando essa terra como homem, ele entrou no templo e ficou horrorizado do que ele viu dentro da casa de seu pai, ou seja, dentro da casa de Deus. O texto diz que ele encontrou ali de tudo, menos aquilo que ele esperava encontrar: adoração, louvor e gratidão ao grande Deus que fez os céus e a terra. E ele encontrou, irmão, negócios, vendas, troca, rolo, calúnia, difamação, crimes. E por que? Mas não está escrito, irmão, tudo isso na Bíblia, mas está escrito um texto que dá referência a tudo isso que eu estou dizendo e muito mais. Ele diz que tinham transformado a casa do seu pai em covil de ladrões. O que é covil, irmão? O que significa a palavra covil? Reduto de criminosos, onde criminosos se reúnem para programar os seus crimes, os seus roubos, os seus feitos. São lugares secretos onde esse tipo de gente se reúne para programar os seus feitos, escondido, que ninguém pode ver. Foi isso que Jesus disse que estava dentro do templo. Chamou de covil de ladrões. Dentro da casa de seu pai. Não foi na casa dos fariseus que ele encontrou isso. Foi dentro do templo. E a Bíblia diz que ele expulsou todos. E ali nós não estamos falando no sentido espiritual, não, foi fisicamente. Ele não tinha sido ainda ressuscitado, ele não tinha ido à cruz. Ele não tinha consumado a obra que o Pai o enviou para fazer. Aqui foi fisicamente. Ele bateu em gente, chicoteou gente, expulsou toda aquela quadrilha que estava dentro do templo. E ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Aí depois ele vem e diz para Pedro: Pedro, eu te digo que tu és pedra. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Borjanos, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando Jesus pergunta a Pedro
Quem diz o povo aí fora que eu sou? Né? Aí Pedro teve essa revelação e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse também: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o que eu disse no início desta palavra. É inevitável que venha o escândalo, mas vai por onde eles vierem. Jesus está dizendo que pode até acontecer com a igreja dele, mas ele diz: ai daquele por onde esses escândalos vierem, desses que fazem da casa de Deus essas negociatas escondidas. Lá no Velho Testamento nós vamos encontrar um trecho que Deus diz para o profeta: cava um buraco na parede e olha para ver o que os sacerdotes estão aprontando lá atrás. Eles pensam que se esconde de mim tudo isso, mas o nosso Deus tem os olhos como chama de fogo, tudo ele vê. Nada escapa dos olhos de Deus, absolutamente nada. Queridos, pode ter certeza que muita gente que está dentro do Evangelho se engana com Jesus, se engana com o Deus da Bíblia. Ah, porque Deus é amor, e é. Desconheço, desafio alguém dizer que ama mais do que Deus. Ninguém o ama mais do que Ele. É um dos atributos, o maior atributo de Deus é amor. Mas Deus também tem um atributo por nome justiça, Ele é justo. A balança de Deus não pende de dois lados, ela é equilibrada. O tanto que Deus é amor, Ele também é justiça, Ele faz justiça. Não se esqueça que a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu sei que tem muita gente que já percebeu o que está acontecendo de uns anos para cá dentro da igreja. Muitas cabeças estão roladas e vão continuar rolando, porque o esmagador de cabeça de serpente está na ativa. Sempre teve. Quem cuida da igreja dele é ele. Quem toma conta da igreja dele, ele se engana alguns homens a achar e bater no peito e dizer: na minha igreja é assim, na minha igreja é assado, na minha igreja eu faço, na minha igreja eu deixo de fazer. Você não tem igreja coisa nenhuma, meu querido. Você não morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, não. O dono da igreja é aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia. Ele é dono da igreja, ele que cuida dela. Esse negócio de você tirar e colocar quem você quer nos seus redutos escondidos, com seus grupinhos, hein? Tirando homens centenários de dentro da igreja a pontapé. Se prepare, porque Deus vai ter um encontro com você. Ele tem uma espada afiada de 2 gumes. Ele é especialista em cortar cabeça de dragão. Ele é especialista em arrancar cabeça de serpente. Serpente não se mata, corta a cabeça. Serpente, você só mata ela se cortar a cabeça. Não fique pensando que tudo isso que as pessoas estão fazendo oculto hoje dentro das igrejas, que vão ficar oculto, que vai ser no dia do juízo. Não, o Senhor vai ser agora. Lá é outra história. Jesus disse que não prevalece. Ele disse que esse tipo de coisa dentro da igreja não vai prevalecer, porque ele vai entrar em ação e ele já está entrando. Se enganam, achar que Deus não está fazendo justiça dentro da sua igreja. Tem muita gente fazendo o que bem quer. Pastores fazem o que bem quer. Quando eles fazem essas reuniões, eles tiram fulano, bota cicrano, tira cicrano e bota fulano. O que nós vemos aí, pastores que não sabem pastorear nem a si mesmo. A casa deles são um desastre. A casa deles são um fracasso. Os filhos dele, a maioria é maconheiro, travesti. As filhas nem se falam. Né? E eles querem dirigir a igreja de Deus, sendo que eles não dirigem nem a sua própria casa. Não conhecem nada de Bíblia. Conhece nada. Eu tive ao lado de um pastor uma vez, conversando em cima do púlpito com ele,
E ele ia ministrar naquela noite. Quando ele abriu a Bíblia, ele chegou no meu ouvido e perguntou: Ezequiel era profeta ou era rei? Eu olhei para a cara dele assim, eu fiquei assustado, irmão. Era o pregador da noite, o líder da igreja. Eu falei: Jesus amado, o que é que eu estou ouvindo aqui? O que é que está acontecendo? E foram as bizarrices que eu já vi. Está em reunião, está num culto, em um lar, e uma pessoa caiu endemoniada e tinha uma faixa de uns 18 pastores e umas 3 ou 4 missionárias. E lutaram naquela noite para expulsar um demônio. Era até uma mulher que caiu endemoniada e não conseguiram. Eu estava lá com a minha família e vi. Eles suaram mais do que cuscuz na brasa para expulsar um demônio daquela mulher e não conseguiram. Aí eu em espírito falei com o Senhor: posso entrar aí, Senhor, para glorificar o teu nome? Ele disse: deve. Eu me lembro até hoje que minhas filhas, uma delas era pequenininha de colo ainda, eu mandei que minha esposa fosse para casa, era do lado da minha casa o culto. E ficou só a maiorzinha. E eu entrei no meio daquele povo: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E estava a mulher sentada numa cadeira lá, botaram ela sentada numa cadeira no meio do culto, parecia que tinha sentado no trono, no meio do culto. Satanás sentado no meio do trono da igreja, no meio do culto. Ali, parecia que era o rei. E eles tentando expulsá-lo e não conseguia. Eu olhei para ele assim e disse: ó, a festa acabou-se. Eu vou contar até 3, você vai sumir daqui. Aqui não é seu lugar. E assim eu fiz e a mulher foi liberta. E depois juntou uns 2 ou 3 pastores daquele querendo me arrastar para a igreja deles. Eu falei: não vou não, não vou não, não vou não. Eu li na Bíblia aí que se Israel sai debaixo da nuvem, perde a bênção. Não vou não, não vou não, não vou não. Insistiram, e tinha um que era careca. Várias vezes me ligou: vem pra cá. Eu falei: não vou. Deixei onde eu tô. E assim tem esse povo. Não tem chamada, não tem unção, não tem graça, não tem autoridade de Deus para estar onde está, mas estão lá, porque alguém o colocou lá. Esse povo vai acertar a conta com Jesus, porque Jesus diz que esse tipo de coisa não vai prevalecer. Vai chegar a hora que ele vai agir. E eu já tenho visto algumas coisas. Quer saber, amados? Existe uma meia dúzia de igrejas por aí que eles não me querem nem na porta. Eu já peguei umas 4 demandas com os 4 pastores por aqui. Tem alguns por aí que não me querem. E eu glorifico a Deus porque Jesus me chamou para pregar na igreja que Ele é Senhor, que Ele é o dono, que Ele é quem manda. Esse negócio de dizer que a minha igreja eu faço o que quero, não faz não, porque você vai fazer até enquanto você não tiver um encontro com o esmagador de cabeça de dragão. O dia que você tiver um encontro com aquele que tem uma espada de 2 gumes, que é especialista em arrancar a cabeça de serpente, aí você vai ver o que vai acontecer com você. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que a graça de Deus desça sobre a sua igreja na terra de uma forma extraordinária, para que haja um arrependimento, meu irmão, coletivo, assim como houve na cidade de Nínive. Que haja um arrependimento extraordinário. A Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não despreza. Para que Deus venha mudar a estrutura espiritual que há nas igrejas nos dias de hoje. Eu não estou dizendo todos, não estou aqui generalizando. Longe de mim fazer um negócio desse, eu não sou doido. E se eu fosse doido, eu não era cristão. Mas que tem alguns lugares por aí que parece que Jesus vai dar uma sacudida daquela de quebrar tudo, de quebrar a espinha dorsal, eu não tenho dúvida. Certo, amados? Esse era o texto que eu queria meditar com os irmãos neste momento. Que Deus nos abençoe, que nos dê graça, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Nunca foi e nunca será. Quem quer ser verdadeiramente cristão, Jesus diz: negue a si mesmo e siga-me. E aí que está a maior das lutas do ser humano, é negar-se a si mesmo.
o seu eu, o seu ego, a sua vontade, a sua carne. Essa é que é a maior questão de tudo, é negar-se a si mesmo, é aqui que mora o problema. Mas que Deus nos tenha misericórdia de nós e nos ajude, e nós vamos caminhando com Cristo em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o povo brasileiro. Que a graça de Deus seja com todos. Amém, queridos.